Vamos falar de esporte agora no Bom Dia Pará? Carlos Ferreira na área. Como você começa a semana na terça-feira? Bom dia, boa semana para você, Ferreira. Bom dia, Clotilde. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Hoje é dia de calculadora. Já já a gente explica. Pois é, Ferreira. Olha só, o Remo está em situação complicada, né? Na Série C do Brasileiro. Na última rodada da fase de grupos, o Leão pode até ser eliminado, mesmo com uma vitória sobre o Salgueiro lá em Pernambuco. Pois é, o Leão sofre as consequências, os tropeços em Belém. No primeiro dia de treinos após a derrota para o Sampaio Corrêa, clima não muito favorável. Todo mundo treinando, calados. Só dava para ouvir a voz do preparador físico Walter Grasman. Capricha no som, capricha no som. O ambiente, depois de uma derrota dessa, fica um pouco ruim. Mudar esse ambiente o mais rápido possível. A gente fica chateado pela derrota. A gente esperava um resultado positivo. Ainda mais como foi, com casa cheia. Contra o Sampaio Corrêa, Vinícius não foi capaz de evitar a segunda derrota dentro de casa na competição, mas em diversos momentos ajudou a evitar resultados piores, com grandes defesas. Mesmo assim, o Remo em Belém deixou muito a desejar. Com o fim do Campeonato Paraense, 1 semana e 8 modificações no time titular para a estreia contra o Fortaleza. O Remo até venceu, mas não convenceu. Assim como em muitos dos 9 jogos como mandante, por exemplo. Nem Josué Teixeira, muito menos Oliveira Canindé deram certo no comando do time. Somente com a chegada de Léo Goiano, o Leão começou a ganhar uma cara. Mas agora, vacilos como a derrota diante do Salgueiro no Mangueirão e até o empate contra o Confiança, também dentro de casa, quando o Remo vencia por 2-0 e deixou o adversário marcar 2 gols em 2 minutos, ficam ainda mais em evidência quando o assunto é uma difícil classificação. Afinal, eram adversários diretos. Também teve um empate contra o Cuiabá lá na 3ª rodada diante da torcida. Outro que ameaça o Leão hoje. No Mangueirão, foram 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. A gente não conseguiu uma identificação muito grande jogando em casa, mas isso aí acho que é uma questão não só do Remo, acho que a maioria dos clubes tiveram essa dificuldade de vencer em casa. Se dentro de casa o time mandou mal no final de semana, o último jogo dessa primeira fase vai ser longe de Belém. E o técnico Léo Goiano vai ter problemas contra o Salgueiro. Em uma semana trabalhosa, ele vai literalmente precisar remontar o time. Luiz Eduardo, Eduardo Ramos, Dudu e Danilinho estão suspensos dessa última rodada. O que a gente tiver de melhor, a gente tem que ir lá contra o Salgueiro e fazer um grande jogo. Temos ainda condições de classificar, e então é trabalhar bem semana e com foco total para cima do Salgueiro. Se em Belém o time já foi irregular, fora de casa apenas uma vitória, 1-0 diante do Confiança na 4ª rodada. A torcida não assistiu o treino de ontem. Se no domingo o time foi capaz de frustrar um estádio lotado, restam alguns dias decisivos para evitar as férias forçadas. O campeonato termina agora, essa fase, dia 9, né? Começo de setembro, então praticamente aí até dezembro, 4 meses sem atividades. Isso seria um prejuízo enorme para o clube, para nós jogadores também. Então a gente tem que encarar esse jogo aí como o jogo de nossas vidas. Esse jogo, o jogo contra o Salgueiro no sábado, vai fazer parte de uma rodada em que todos os jogos vão ser disputados no mesmo horário. Sábado, 7h30 da noite, o exercício é duplo. É torcer pelo próprio time e secar a concorrência com a calculadora na mão, porque a rodada tem toda essa interdependência de resultados. O Sampaio Corrêa e o CSA classificados estão na disputa pelas outras 2 vagas. O Fortaleza, o Remo, o Confiança e o Cuiabá. O Cuiabá com mínimas possibilidades. Uma disputa mais direta entre o Remo, o Confiança e o Fortaleza e o próprio Salgueiro. Né? O Salgueiro ganhando do Remo estará também dentro dessa possibilidade real de classificação. Então é um afunilamento para lá de emocionante. Pois é, Ferreira. Inclusive o Salgueiro, né, jogando ontem contra o CSA lá em Alagoas, perdeu, né? Foi um bom resultado para o Remo, mas a situação ainda é delicada do clube azulino, né, Ferreira? O CSA ganhou do Salgueiro ontem por 2-0. Com esse resultado, o Remo se manteve no G4, mas como vocês já colocaram aqui, mesmo ganhando do Salgueiro, o Remo ainda vai correr risco de não se classificar. Vamos lá. O Confiança e o Remo estão com a mesma pontuação. O Remo joga contra o Salgueiro em Pernambuco. O
O Confiança joga contra o Asa em Alagoas, mas o Asa já está rebaixado e o time já está sendo desmontado. O Confiança ganhando do Asa, e mesmo que o Remo ganhe, eles estariam igualados na pontuação. Hoje o Remo tem um saldo de gols negativo de 1 gol e o Confiança tem um saldo negativo de 3. Então, dependendo da questão do saldo, o Confiança superaria o Remo. Quem é que também corre risco? O Fortaleza. Então, digamos que o Confiança obtivesse a classificação, o Remo ganhando do Salgueiro, eliminaria o Salgueiro, poderia ultrapassar quem? O Fortaleza. Mas o Fortaleza joga em casa contra o Motoclube. O Motoclube que briga ainda contra o rebaixamento. E aí o Remo precisaria de uma vitória do Moto sobre o Fortaleza. Aí é que eu digo, é uma multiplicação de emoções para essa rodada de sábado. Pensar em vencer logo e secar um pouquinho os outros. Aí eu vou te falar uma coisa, exatamente. depende de tanta coisa. Talvez o pior para o Remo seja depender da sua própria parte, ganhar do Salgueiro lá dentro. Vamos falar